Oi, pessoal. Aqui é o Professor Água. Bem-vindos de volta ao Porquê o Mundo Precisa de Água, com a segunda parte da entrevista do João Lara Mesquita. Nessa parte, você vai conferir o papo que nós tivemos sobre os desafios quando ele naufragou o próprio barco na Antártica. Emocionante. Não perca, muito legal. Se você ainda não conferiu a primeira parte, é só conferir o link na descrição do vídeo, tá? Tá imperdível. E já aproveito para lembrar para você distribuir para os seus amigos, compartilhar e dar um like aí para ajudar a gente a espalhar a educação ambiental pelo mundo todo. Obrigado e aproveitem bem essa entrevista. Um abraço. Vamos fazer uma pergunta para você. Você fez um monte de expedições e muita gente, né, tem interesse em fazer, a gente tem falado bastante de água, e você foi para a Antártica, falou bastante da costa do Brasil, mas você também fez uma expedição para a Antártica. Conta para a gente como é que foi a expedição para a Antártica, e depois, se você puder contar para a gente também a experiência do naufrágio, uma experiência trágica, né? Eu não podia deixar de ir para a Antártica, porque, de novo, eu já tinha feito 2 séries bem longas sobre o litoral brasileiro, e desde que eu comecei a fazer isso, é óbvio que eu tenho estudado, eu não tenho lido outra coisa senão livros a respeito desse tema ou teses acadêmicas. Em dias que eu passo dias e dias aqui lendo teses acadêmicas, porque você tem que caçar essas informações, né? Não são informações difundidas como é política ou sei não está lá. na Wikipédia, né? Não está então é difícil. Mas, enfim, eu percebi, evidentemente, que eu via a importância da Antártica para os mares do planeta, né? As águas frias da Antártica são elas que trazem produtividade para os oceanos, né? O Mar do Brasil, por exemplo, o Mar do Brasil é um mar relativamente pobre, porque 70% do nosso mar é numa zona tropical, então mar de águas quentes. Isso dá uma grande biodiversidade, ou seja, muitas espécies diferentes, mas uma biomassa muito pequena. Aí vem a importância das águas frias da Antártica. Onde que se pesca? Qual é o ponto forte da pesca no Brasil? No sul do Brasil, justamente porque ali chega ainda a corrente das Malvinas, que é uma corrente que sai da Antártica, uma corrente fria, que sai da Antártica e traz muitos nutrientes. E isso promove o crescimento da biomassa pesqueira e tudo mais. Então, a importância da Antártica para o clima no mundo, isso não precisa dizer, todo mundo sabe, é o refrigerador do mundo. Para os mares e para a vida marinha também tem essa mesma importância. Então, era um lugar que eu queria ir de qualquer jeito, porque, além de tudo, a história da conquista da Antártica é uma história náutica e é uma das mais bonitas que eu conheço. É o único continente que foi descoberto por 3 pessoas, praticamente simultaneamente, um alemão, aliás, um americano, um inglês e um russo, com diferença de dias entre um para o outro. Por isso não se sabe exatamente, quando você vai querer pesquisar quem é o descobridor da Antártica, você nunca encontra uma pessoa só. Enfim, algumas das expedições náuticas mais fascinantes que aconteceram nos últimos séculos foram para a Antártica, como as viagens do Shackleton, a corrida para o Polo. Então, enfim, aquilo estava na minha cabeça. A minha esposa fala que o Shackleton deve ser provavelmente o maior herói de verdade que já existiu, é o Shackleton, né? Sem dúvida nenhuma. A história dele é maravilhosa. Enfim, eu queria reverenciar essas pessoas, visitar esse lugar e também mostrar para os brasileiros as pesquisas que os cientistas brasileiros fazem lá. Apesar da gente ser um país que investe muito pouco em pesquisa, dos países da América do Sul, quem melhor trabalha na Antártica é de longe os brasileiros, são de longe os brasileiros. Apesar de nós termos uma base só lá e o Brasil ser um dos países que menos investe em pesquisa no Conselho das Nações, o Chile tem pelo menos 15 bases na Antártica, a Argentina de 15 a 20, tudo, eles têm até pretensões territoriais e tudo mais, mas o Brasil tem apenas uma e faz um trabalho mais bonito que o deles. Eu estudei isso
conheci os pesquisadores brasileiros, então quis ir para lá para mostrar isso para o público que gosta de mar e poder falar também da história náutica do continente, da importância que ele tem para a vida na Terra e chamar atenção para o aquecimento global, né, que hoje finalmente caiu a ficha, Sim. que é um problema mais grave que a humanidade enfrenta, mas foi preciso esperar até a eleição de Joe Biden para isso ficar claro, né? Até então, com o negacionismo coroando a maior economia do mundo, os Estados Unidos, até isso era um pouco questionado, né? Mas, graças a Deus, não é mais hoje. Todo mundo sabe que nós temos dois problemas. Um é acabar logo com a Covid, que é uma questão de tempo, uma questão de inteligência, de vacina e enfim, de atender o que a ciência recomenda e terá acabado esse problema, para depois começar a enfrentar o grande problema da humanidade, que é o aquecimento global e a impressionante rapidez da perda da biodiversidade global que nós estamos enfrentando. Isso não chegou ainda no Brasil com a força que tem na Europa ou nos Estados Unidos, mas lá fora não se fala em outra coisa e começa-se a falar também no Brasil. E então isso justificava para mim as viagens. Eu fiz uma primeira série de documentários para Bandeirantes, onde eu fiz 5 documentários sobre a Antártica. Depois voltei e fiquei com meu barco na região dos canais da Patagônia, ali na região de Ushuaia. Fiquei por ali durante 2 anos, conhecendo, fazendo charter nesses canais, que são uma beleza também. Quando aí eu decidi começar uma nova série de documentários aqui no Brasil. Então, antes de voltar para o Brasil, como eu estava pertinho da Antártica, eu falei, não, antes eu não vou trazer o meu barco de novo para cá, porque é complicado, é caro, é custoso, enfim, trabalhoso. Já era o outro barco, né? Era outro barco já, era um trawler, barco a motor, mas também com o mesmo nome, Mar Sem Fim. Eu fiz a primeira viagem, depois fiquei nos canais esses 2 anos, e antes de voltar para o Brasil e partir para uma nova série, eu resolvi fazer mais uma viagem para a Antártica. Foi quando aí eu tive uma série de problemas, culpa absolutamente minha. O barco não afunda, quem afunda é o capitão. É como um navio. Os acidentes com barcos são como navios, nunca é um fato só, é uma sucessão de coisinhas e misturadas com aspectos, invariavelmente aspectos do clima na hora fatal. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma série de probleminhas, basicamente de falta de preparação do barco, apesar de ter ficado anos preparando ele. Faltaram algumas coisas que eu só percebi depois. Quando atravessei o Drake, perdi um dos lemes do barco e tive um problema no outro motor. Isso na ida? Isso na ida, na ida. Quando eu cheguei na ilha Deception, que é onde você termina o Drake, é uma ilha que é uma cratera de um vulcão, todo mundo entra lá justamente para descansar da travessia do Drake, que são águas abertas, são 600 milhas, 500 e poucas milhas. Normalmente demora algo em torno de 3 dias para você cruzar. Então, as pessoas costumam parar em Deception para descansar, porque ali é bem abrigado, etc. E nós paramos lá, e aí eu senti umas coisas erradas no motor, vesti minha roupa seca para averiguar e percebi que nós estamos perdido um leme na travessia. O barco tinha 2 lemes. E do outro lado, no motor, eu perdi uma bucha importante do pé de galinha. É uma coisa difícil de explicar para o leigo, mas basicamente é o que suporta a hélice debaixo do casco. Entende? E eu perdi uma bucha importante disso. Com isso, eu fiquei numa situação crítica. Eu tinha todas as peças de reposição a bordo, mas para você trocar só o leme do barco pesava quase 100 quilos. Imagine na Antártica, com aquelas condições de frio, de tempo, você fazer essa troca. Nós perdemos 15 dias na reparação do barco
foram 15 dias essenciais, porque ali o clima muda muito, né? Normalmente, a época certa para você ir para a Antártica, nos barcos pequenos, é assim que abre a temporada de verão. Quando que isso acontece? Normalmente, em algum momento do final de novembro, começo de dezembro. Quanto mais cedo você for, melhor. Por quê? Porque se você tiver problema, você tem meses de tempo bom para corrigir o seu problema. Essa viagem, um dos erros que aconteceram foi a gente ter saído muito em cima da data final. Nós saímos em 5 de fevereiro, ou seja, eu não contei com a possibilidade de ter uma quebra, ter um problema e perder tempo lá para consertar esse problema, né? E foi o que aconteceu. Nós perdemos 15 dias para consertar o barco. Quando ele estava pronto, com o leme colocado e a bucha já no lugar certo, nós já estávamos entrando em abril, o mar já semi-congelando, e ainda por cima pegamos uma tempestade que foi uma tempestade completamente atípica. Normalmente os ventos na Antártica são de oeste para leste, do Pacífico sopram para o Atlântico. Essa era ao contrário, era uma tempestade de vento de leste. Eu nunca vi contar na Antártica, e com uma intensidade violentíssima. Nós passamos 10 a 12 dias debaixo de 60, 50, 70 nós de vento, que é 100, 140, 150 quilômetros de vento, dia e noite, 24 horas. Isso você estava na Antártida, você já tinha saído da Deception, você consertou o barco e foi para lá. Eu fui de lá para a ilha de Deception, quando eu vi o problema, eu fui para a ilha Rei Jorge, que é a ilha onde o Brasil tem base. Tá. E onde 8 outros países têm base também, como Chile, Argentina, Uruguai, Polônia, enfim, diversos, China, Rússia, diversos países têm base lá, e é o único lugar onde tem pista de pouso. Eu ia precisar de uma pista de pouso para desembarcar os passageiros que estavam comigo e me concentrar no conserto do barco. Então, eu fui para Rei Jorge, que é distante 60 milhas de Deception. Fui em velocidade reduzida, consegui chegar lá, despachei o pessoal que estava comigo e me concentrei em consertar o barco. E com o apoio dos argentinos da base Carline de lá, que mergulharam e nos ajudaram, a gente conseguiu. Mas quando o barco ficou pronto, como eu te falei, já estava em abril, debaixo desse furacão, e nós não conseguíamos sair. E, ao mesmo tempo, estávamos ameaçados de ser congelados lá. O mar estava para congelar a qualquer momento. Num dia daqueles... Você lembrou do Shackleton, né? O barco... foi bem parecida, muito parecida, com quase 100 anos depois. O Shackleton foi em 1916. O Endurance, o né? acidente foi em 2013, quase 100 anos cravados depois. Mas foi a mesma coisa. Houve... Em suma, eu tinha uma previsão de tempo especial que eu recebia de uma empresa americana que todo dia me acompanhava, e uma previsão assim fantástica. Quem vai subir o Everest ou vai para a Antártica usa esse tipo de previsão, que hoje são muito bem feitas, com uma margem de erro mínima. E eu recebi uma previsão, então havia uma possibilidade de abrir uma janela e eu poder atravessar o Drake de volta para a Antártica, para a América do Sul. E eu estava esperando isso, debaixo desse pau de vento, há muitos dias, sem conseguir dormir, nada, 24 horas ali segurando, para o barco não ser jogado para a praia e eu causar um problema ecológico seríssimo na Antártica. Eu não podia admitir que eu, um jornalista ambiental, ia para a Antártica e, por um erro meu, por uma negligência da minha parte, ainda causar um problema ambiental sério. Então, eu lutei até o último minuto para evitar que isso acontecesse, com a ajuda do pessoal de lá. Até que, num determinado dia, que estava marcada para chegar uma previsão nova, dizendo se a frente, afinal, ia ficar boa para a gente atravessar ou não, veio a previsão e ela era a pior possível. Dizia, olha, essa noite a coisa já está ruim aí, nós sabemos, mas essa noite vai entrar um furacão. Você não ouse sair de onde você está, porque aí vão entrar ondas aí de até 10 metros, exatamente onde você está. O vento vai chegar a 150 quilômetros e tudo mais. Vai ser um Deus nos acuda, né?
E, nesse momento, então, eu resolvi contratar os chilenos. Nós estávamos fundeados em frente a uma base chilena, que acompanhava nosso suplício toda noite. Eles acendiam as luzes da base para que aquilo formasse um clarão. Nevava de tal forma, e ventava de tal forma que o mar era uma coisa, o vento era uma coisa gasosa. Imagine a neve caindo sem vento, ela cai reta. Com vento, ela anda, vem. Então era uma massa disforme branca que você enfrentava sem enxergar um palmo à frente do seu nariz. A gente pilotava o barco sem enxergar, porque o vidro do barco ficava congelado. O barco caturrava, né? Ele balançava, quando ele batia na onda assim, os respingos batiam no vidro, imediatamente virava uma camada de gelo. Então, eu tinha um amigo que ficava no leme do barco, e eu e o marinheiro, um de cada lado, saíamos com óculos de moto e roupas especiais e dizendo para ele: olha, vem aqui para a direita, porque ali tem pedra, vem para cá, porque aqui tem não sei o quê. E assim nós ficamos 5, 6 dias até que veio essa notícia de que naquela noite entraria um furacão. Aí eu liguei para a base chilena e falei: olha, nós recebemos essa informação aqui e eu considero que, a partir de agora, eu continuar aqui no barco seria irresponsabilidade, eu vou colocar a minha tripulação em risco de vida. E ele falou: olha, nós concordamos com vocês, façam o melhor que vocês puderem para fundear, que nós vamos tentar buscar vocês. E havia ali uma pequena ilhotazinha, nós fundeamos atrás dessa ilha, ela protegia contra a entrada de vento, a baía era aberta para o leste, então o vento entrava direto contra nós. Então, essa ilha de pedra fazia uma pequena barreira. Nós fundeamos ali, atrás da ilha, com 2 ferros de 120 quilos cada um, 120 metros de corrente, e eles nos resgataram. E naquela noite entrou, de fato, 150, um vento de 150 quilômetros por hora. Foi o vento mais forte que eu já vi, é um vento que você mal consegue ficar em pé. À noite, às tantas, o comandante da base chilena falou: vamos lá fora, eu e você, agora, para ver se o barco continua no mesmo lugar. Então, a gente se paramentou todo e saímos. Eu, quando abri a porta da base chilena, veio a primeira lufada de vento, eu caí, saí rolando pelo chão, assim. Para você ter ideia da uma força estarrecedora. Você tinha que fazer força, andar curvado, meio que se agarrando, sem ter aonde se agarrar, para conseguir caminhar contra o vento até chegar na beira da praia. E eu não consegui ver nada, porque, como eu disse, era uma massa branca que você via na frente. Mas o comandante que estava comigo botou a boca na minha orelha assim, e gritou: está bem, está tudo bem, podemos volver. Aí nós voltamos para a base. No dia seguinte, o que esse vento fez? Ele trouxe todo o gelo que fica circundando, fica solto pela Antártica, trouxe todo ele para a Bahia. O meu barco ficou absolutamente cercado de gelo. Se eu não tivesse saído naquela noite, eu teria morrido, porque é um gelo fino demais que não sustenta o peso de alguém. Eu não poderia sair de barco, porque estava tudo gelado, tudo com gelo em volta. E se eu tentasse ir a pé, também afundaria. Então, nós saímos, pelo menos, ficou claro que a gente saiu na hora certíssima. E aí estudamos opções com os chilenos. Havia 2. Uma era de um navio inglês que estava nas redondezas e imediatamente veio em nosso socorro. O navio era um navio gigantesco, ele tinha uma grua a bordo, ele poderia, eventualmente, pegar o meu barco, botar no convés e atravessar de volta. E a outra oportunidade era esperar o vento voltar para a tradição dele, que é um vento de oeste, ou seja, acontecendo isso, aquele gelo sairia da Bahia, o barco ficaria solto e nós levaríamos ele para um mole da base chinesa que tem ali ao lado. Então, durante esse período, fomos até a base chinesa, conseguimos que ele nos desse autorização. A ideia era deixar o barco lá amarrado, os chilenos tinham equipamentos para tirar o óleo diesel de dentro, o mar ia congelar, no ano seguinte nós voltaríamos e eu pegaria o que restou do barco e traria de volta. Essa era a ideia. Mas um dia depois, quando a gente acordou, o barco tinha naufragado, só estava a proa dele para fora. Quanto de diesel tem nos tanques? Cerca de 8.000 litros.
E aí foi aquele choque terrível. Você perder um barco é como se perder um amigo, ou mais do que isso, até porque você cria uma relação de amizade, aquilo passa a ser um ser vivo, né? Eu conversava com o meu barco, quando fazia besteira, eu pedia desculpa para ele, tratava ele bem, limpava, cuidava, em suma, você passa a ter uma relação difícil de explicar, mas quase humana com o barco. E, ao mesmo tempo, de perceber que eu tinha sido negligente, né? Porque quando um barco afunda, o comandante é preocupado. Não tem 200 coisas para contar, por que chegou nesse ponto e tudo mais, mas não importa. A culpa, em última instância, é o comandante. E assim como quando acontece com um avião, mas um passageiro bêbado deu um chute na cadeira, não sei o quê, entrou um vento assim, assado, não importa. O comandante está lá para cuidar dessas coisas. Consertar, para consertar. O avião não foi feito para se esborrachar num penhasco, assim como um barco não foi feito para naufragar também. Então foi um choque terrível, foi um choque realmente doloroso para mim. Imagina. O barco ficou lá, você conseguiu resgatar? Eu não tive o que fazer. Naquele dia mesmo, o comandante chileno falou: agora vocês têm que voar embora daqui, porque senão vocês vão ser obrigados a passar o inverno inteiro aqui. Vai fechar a janela de vento e aí não tem mais avião que venha. E, por sorte, nós conseguimos um avião naquele dia. Então, naquele mesmo dia, fomos embora, voltamos para Punta Arenas, de lá viemos para o Brasil. E exatamente um ano depois eu voltei para resgatar o barco, né? Porque a Antártica é regida por leis especiais do Protocolo de Madrid, do Tratado Antártico, né? um continente que é dedicado à pesquisa e à ciência. Então, nada que não seja oriundo de lá pode ficar lá. De uma caixa de fósforo a um barco, você é obrigado a retirar o que não seja de lá. Né? E eu, então, voltei no ano seguinte com o apoio da Marinha do Brasil. Tive sorte, porque naquele mesmo ano, foi um ano terrível para a Antártica, 2012, foi um ano terrível para o Brasil na Antártica, o mesmo ano que a base brasileira pegou fogo. Né? Mas isso foi a minha sorte. Isso fez com que, no ano seguinte, em 2013, a Marinha do Brasil também tinha que ir para lá resgatar todo aquele ferro retorcido que sobrou da base e trazer de volta. Então, ela colocou um navio muito maior no circuito, que era para trazer, começar a trazer o que sobrou da base inglesa, da base brasileira. E no Brasil, quem cuida da Antártica, cada país do mundo é uma área. Por exemplo, no Chile é o Ministério das Relações Exteriores que responde pela Antártica, mas no Brasil sempre foi a Marinha do Brasil, que é ela que dá apoio, no fundo, para os pesquisadores brasileiros que vão lá estudar. Né? Não fossem os navios da Marinha, eles não tinham nem como chegar lá. Então, assim que voltei para o Brasil, fui chamado em Brasília, e o almirante lá, o chefe do ProAntar, perguntou: o que você vai fazer? Eu digo: eu vou tirar o meu barco de lá. De algum jeito eu vou tirar meu barco de lá. Só preciso recuperar aqui a calma, a sanidade, mas eu vou estudar uma forma e vou retirar. E ele falou: olha, conte conosco, o que você precisar, a Marinha vai te ajudar. Ele entende. A Marinha, ao mesmo tempo, teve que abrir um processo, né? Como você, quando bate de carro, tem que se abrir um processo. Eu fui processado e fui inocentado. A conclusão da Marinha é que foi fortuna no mar, o meu acidente, não foi negligência minha. E com isso a Marinha, então, me ajudou no ano seguinte a me levar de volta para a Antártica. Eu fui de carona com esse navio deles e contratei uma empresa para resgatar isso às custas minhas. Eu fui obrigado a contratar uma empresa para fazer o trabalho de reflutuar o barco. Era uma empresa chilena que fazia trabalhos na Antártica, já tinha trabalhado lá na própria base onde eu estava, na base chilena. Eles cuidam dos encanamentos que vão para o mar, já tinham feito salvamentos de navio também. Então, enfim, essa empresa levou um container e meia dúzia de mergulhadores. Em 40 dias de muito trabalho, nós conseguimos trazer o barco à tona, vedamos o casco. Ele naufragou, na verdade, o casco estava em perfeito estado. O documentário está no meu site, sim, na página do YouTube do Mar Sem Fim.
Inclusive, já foi assistido por 1.500.000 pessoas em um ano, está fazendo muito sucesso lá. As pessoas se emocionam com o Mas documentário. é legal, sim, o vídeo, vale a pena. E, Recomendo. e mostra, inclusive, que o barco estava em perfeito estado, o casco dele. O que aconteceu era que nós pegamos uma situação de muito frio. Então, o encanamento do barco, o encanamento, por exemplo, dos banheiros e tudo mais, ele é feito de bronze. A água entrou, congelou, ao congelar ela se expande. Então, ao congelar, ela estourou aqueles canos por dentro. E quando aquilo aconteceu, a água começou a entrar, chegou num determinado volume, o barco afundou. Quando nós tiramos, suspendemos ele de novo, tiramos a água e vedamos o casco para que não entrasse mais água, ele ficou na posição absolutamente correta, que tinha que ficar normal, o casco dele estava em perfeito estado. Era um barco que tinha todas as condições de ir para lá, ao contrário do que muita gente disse, por que foi de barco a motor, só vão de veleiro e tal. Não, o barco tinha todas as condições para ir. O que ele não tinha foi uma preparação exaustiva como tinha que ter tido, né? E isso que acabou causando o naufrágio dele. Mas eu enfrentei mares tempestuosos com o barco e ele simplesmente ignorava o mar. Era um barco muito bem construído, tinha 3 partes estanques. Eu nunca vi um barco de 74 pés com 3 compartimentos estanques. Tudo era dobrado, triplicado a bordo do barco. Tinha alguns detalhes que infelizmente, eu demorei um ano preparando ele, chamando amigos da vela que eu respeitava, que conheciam mais que eu, para dar palpite e melhorar a preparação. E muitos deram, faz isso, faz mais aquilo, faz mais... Mas faltou ali algumas coisinhas para que esse problema não tivesse acontecido. Não poderia contar com isso. Você não dá para contar com problemas dessa envergadura na Antártica. Você está me contando, eu lembro, porque o pessoal, eu morei muitos anos no Canadá, né? Morei quase 5 anos no Canadá. Quando a pessoa sai da casa e vai ficar um tempo fora durante o inverno, ele troca toda a água da tubulação, coloca etileno glicol, né? Um líquido especial para que ela não congele. Né? Exatamente, para não quebrar toda a tubulação. Né? Esse é um problema comum. Mas, uma vez a gente ficou, porque lá no Canadá, a tubulação de água de rua, por exemplo, ele fica a pelo menos 4 metros de profundidade. A diferença do Brasil, que é muito mais raso, né? Por quê? Porque 4 metros é a média que chega a parte de congelamento de solo, né? E eu lembro, passei um inverno rigoroso demais lá. A média mensal foi abaixo de menos 20, né? E então, você era obrigado a deixar, eles sugeriam, eu morava num condomínio, não tinha mais gente, era menos risco. Mas casas individuais, eles pediam para deixar a torneira de água aberta, né? Porque é muito mais barato pagar água do que trocar toda a tubulação da cidade. Então, a pessoa tinha que deixar a água, perder a água tratada, né? Para evitar o congelamento. Então, isso agora que você falou que eu comecei a ligar os pontos, realmente é um problema sério, né? Se eu tivesse trocado o encanamento interno do meu barco por aço inox, por exemplo, não teria acontecido. Não teria acontecido, exatamente. É verdade. Não pensei, não cheguei a pensar nesse tipo de coisa e aconteceu. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Nós estamos falando da década da ciência oceânica, que está promovida pela ONU. Você que viveu um tempão no mar, quais são as suas expectativas? Como é que você acha que a gente consegue beneficiar, principalmente as comunidades costeiras, se é possível a gente fazer isso com essa década oceânica? Você tem alguma expectativa em relação a isso? Olha, eu acho que sempre é positivo, porque com a força da ONU por trás e tudo, isso ganha visibilidade. Né? Eu sou da tese da minha guru. A minha guru para esses casos é a cientista que é a maior referência para as questões marinhas, que é a Sylvia Earle. Ela foi a única mulher a ser diretora da NOAA, agência norte-americana que toma conta de tudo em relação ao mar, né? Desde a pesca até previsão de tempo, tudo com a NOAA. Ela foi diretora e pediu demissão porque sugeriu regras mais restritivas para a pesca e sempre com medo de desemprego. O presidente na época, o Bush,
não aceitou, então ela pediu demissão. Mas o que ela faz? Ela corre o mundo explicando, fazendo palestras, e ela tem muita visibilidade e tudo mais, né? E mostrando que o maior problema com relação aos oceanos é a ignorância. De uma forma geral, as pessoas veem o mar como espaço de lazer. E eu, no começo, achava que isso era uma questão dos brasileiros. A gente tem sempre um complexo de inferioridade, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu descobri que até mesmo nos Estados Unidos, eu tive lá conversando com biólogos marinhos e tudo mais, eles falam aqui é a mesma coisa. O americano médio acha que mar é lugar para ir na praia, ver mulher bonita e o caramba. Só que eles têm lá muita ciência, muita aplicação em ciência, né? Muitos cientistas, uma imprensa ainda pujante. Então, os temas relativos à questão ambiental inseridas no oceano acabam chegando no leigo se ele fizer uma mínima procura. E aqui no Brasil, não. Porque, primeiro, a gente não investe quase nada em pesquisa, minimamente. O Brasil está, sei lá, em 100º lugar nos países que investem em ciência no mundo. E, segundo, a imprensa brasileira sofre uma crise desde que veio o advento aí das redes sociais violentíssima, não conseguiu se recuperar. É hoje uma imprensa pobre. Nos anos 70, você via jornal, era uma delícia, tinha reportagens. Eu acompanhei o contato dos Clã Racacores, feito pelos irmãos Vilas Boas, pelo Jornal da Tarde, em São Paulo. Eram reportagens maravilhosas que tinham, e sobre temas diversos. E hoje os jornais não conseguem mais fazer isso. Né? Não tem grana, não tem repórter para isso e tudo mais. Então, o grande problema que eu vejo é a ignorância do público. Então, nesse sentido, é que eu digo que eu sigo a cartilha da Silvia Earle. Quanto mais informação, melhor. Por isso é que eu continuo com o site. E estou muito feliz que durante a pandemia a procura por entretenimento, por assuntos diferentes cresceu. Meu site cresceu muito, eu estou quase atingindo 1 milhão de visitas por mês, aí, que para um site que é especializado em meio ambiente marinho é uma coisa bastante grande, é um número bastante grande. Significativo, sem dúvida. E tenho sido procurado por professores, às vezes até por universidades. Recentemente, a Universidade do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, entrou em contato para eles escreverem artigos para o meu site. Alguns pesquisadores assim de renome do Nordeste, o volta e meia, também querem, para atingir meu público e assim conseguir passar a informação, né? Então, eu vejo sobre a década do oceano com esse otimismo. Agora, a minha visão do problema é muito pessimista, porque é uma visão de quem não sente, eu não sinto respaldo das questões do mar na opinião pública. Você ainda sente isso na Amazônia. As últimas queimadas dos 2 últimos anos mostraram isso, né? A Amazônia consegue comover o público, né? Então, começam os incêndios lá, as redes sociais bombam, e tudo isso gera uma pressão, obriga o governo, mesmo como ele não quer, como o caso do atual governo, a opinião pública obriga o governo a agir, a dar uma satisfação, né? E isso não acontece na questão do mar. Na sociedade brasileira, a meu ver, é um pouco egoísta com isso. Aqui também esse sistema de casa de segunda residência, que é o sistema de ocupação do litoral brasileiro, é o sistema de segunda residência, do sujeito que conseguiu um dinheiro a mais, classe média e tal, que compra uma casa, compra uma posse de um caiçara ou de um nativo, e constrói a sua casa e tudo mais. É um desastre esse sistema, porque faz com que cidades que foram planejadas ou desplanejadas, porque no Brasil nada é muito planejado, mas supondo aí Ubatuba, sei lá, 30 mil habitantes, nas férias recebe 400 mil, 500 mil, não tem infraestrutura para isso. E assim acontece em Ilha Comprida, no Litoral Sul, no Norte, no Nordeste, enfim,
em todas essas cidades litorâneas, balneárias, né? Uma cidade que tem infraestrutura para 20, 30 mil pessoas, Malemar tem infraestrutura para isso, recebe, às vezes, 1 milhão de pessoas. Então, é lixo que vai direto para o mar. Saneamento básico, o Brasil sempre foi atrasado, agora com o novo marco do saneamento, é uma hipótese, eu fiquei muito feliz, foi uma das grandes novidades que a gente teve, foi o novo marco de saneamento, né, que pode melhorar, minimizar um pouco esse aspecto, mas a ocupação que a gente está fazendo ainda no litoral brasileiro é muito danosa. Acaba com a beleza da paisagem, que é uma das questões, né, é uma das questões principais do litoral, a beleza fora de série que ele tem, o nosso litoral. A vocação para o turismo é evidente, mas muitos empreendedores de turismo escolhem a praia que vão e a primeira coisa que fazem é arrebentar com ela. Constroem um resort de cimento armado na beira da praia. Um negócio que não tem nada a ver com a tradição, com a cultura. Podia fazer um resort para tantas pessoas quanto, baixinho, abaixo dos coqueiros, longe da visão da praia, como são as casas dos nativos da costa. Alguém viu algum dia um nativo da costa construir uma casa na areia da praia? Ele não faz isso, porque ele não é tonto, ele sabe que a areia é móvel, aquilo vai acabar sendo comido pela erosão. É atrás da primeira linha de praias que ele constrói, casas baixas que fiquem abaixo das copas das árvores. Para quê? Para quando você passar na praia, você vê a mesma paisagem que o Cabral viu, e ainda assim ocupá-la, e gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar economia, etc, etc. Mas nós, na minha visão, nós estamos destruindo implacavelmente o litoral brasileiro de norte a sul, quase sem exceções. Quase sem exceções. Mas nós não estamos sozinhos no mundo, né? Mas você falou um ponto importante em relação ao mar, em relação à água, que é um dos trabalhos, que é a origem do nosso trabalho do Instituto Água Sustentável. Quando tem um drama como teve na Amazônia, com as queimadas, ele tem um apelo visual muito forte. Então, é muito mais, digamos assim, objetivo você mostrar para a pessoa uma situação que você consegue colocar na televisão, aquilo chama atenção. A água é difícil, porque você está alterando a qualidade e ela, às vezes, não tem uma visibilidade, tem um impacto que ele não é visível. Então, é difícil de convencer, porque não fala aos olhos, não fala ao coração. Então, a parte de conscientização precisa de conhecimento. E ainda que esse conhecimento possa ser um pouco superficial, ele é inexistente. Então, é difícil de você convencer as pessoas. Então, essa é uma das coisas interessantes a respeito de falar de mar e de falar de água, que a pessoa não consegue enxergar diretamente, ela vai ter que pensar um pouco de absorver. É uma das dificuldades mesmo, você tem razão, eu vivia dizendo isso também, era um lugar comum quando eu fazia palestra. Por que só tem ONG que defende no mar, defende o que? As baleias, os golfinhos, porque essas são as poucas coisas que as pessoas conseguem ver. Ou as tartarugas. O tamar é um exemplo de sucesso. Eu, quando era garoto e navegava com meu pai, 14, 15, 16, 20, 21, 30, nunca via tartaruga no mar, porque a tartaruga que aparecia era imediatamente comida pelo nativo da costa. O tamar conseguiu fazer um trabalho de conscientização maravilhoso. Sim. Até hoje, toda vez que eu ponho o pé no mar, não importa onde, eu vejo tartaruga. Assim como baleias também. E elas têm essas ONGs que protegem elas, porque exatamente é só isso que a pessoa vê. É mais difícil mesmo. E por isso que eu falei, comove menos o público, e aí a tendência do poder público é empurrar com a barriga, especialmente um poder público no Brasil que nunca se planejou. Essas coisas exigem planejamento, exigem trabalho de longo prazo. As cidades costeiras estão sendo tragadas pelo aquecimento global, pelos eventos extremos que já começaram e têm custos, aí são quantificados, está cheio de tese em universidade, escrevi diversos posts sobre isso, né, dizendo o custo que o Brasil perde por ano com os eventos extremos e que normalmente batem mais nas cidades costeiras. O Rio de Janeiro vem abaixo, como veio aqueles anos atrás, lembra-se? Morreram não sei quantas pessoas.
A Tafona, no litoral do Rio Grande, do litoral norte do Rio de Janeiro, está caindo, sendo comida pela erosão costeira. Balneário do Hermenegildo, no extremo sul, a mesma coisa. Então, você teria que... Isso é coisa que nós já temos essa informação há 20 anos. Né? Isso devia estar saindo de uma forma organizada do poder central para chegar até o poder municipal, para dar um norte para esses municípios costeiros. Olha, protege o mangue, porque o mangue aí vai proteger você de uma erosão. Não, se precisar construir um novo bairro, não vai construir em cima do mangue, constrói para o interior. Seria menos mal do que você derrubar um mangue, mas acontece isso, até por crescimento. Os municípios vão crescendo em cima dos ecossistemas costeiros. E isso, aliado a essa coisa do brasileiro como ter essa relação com o mar, também vai lá, também constrói, o cara faz hotel, aí o outro tem um hotel, tem um condomínio, por que eu não posso fazer minha casa? Faz a dele também. Então, é por isso que eu digo, eu vejo com muito pessimismo uma solução para os problemas que os nativos da costa têm. Acho que nós vamos apanhar muito até conseguir mitigar isso. Oxalá eu esteja errado, mas... Eu espero que sim, mas também sou pessimista. Em relação a isso, especialmente, eu sou pessimista também. Você no seu artigo, tem um dos artigos que você menciona um conceito que eu fiz alguns trabalhos sobre o oceano, a gente está fazendo divulgação da década da ciência oceânica, e uma das coisas que a gente sabe é que a gente sabe mais coisa da superfície da Lua do que a gente sabe do fundo do mar, né? E hoje, talvez mais da superfície de Marte, né, com a chegada do Endurance, né, do que do Perseverance. Endurance era o do Shackleton, do Perseverance lá, né? E você fala do conceito de diluição de propriedade, que eu achei muito feliz esse conceito aí. Você não pode explicar esse conceito para as pessoas que estão assistindo a gente aí, aprofundar um pouco essa ideia para as pessoas entenderem? Eu gostei bastante disso aí. Qual exatamente? Você explica o conceito de diluição, que não tem dono, né? Você saiu da costa, o oceano é de todo mundo e acaba sendo de ninguém. Então... um dos problemas é esse, porque quando as florestas tropicais caem, o mundo sabe a quem puxar a orelha, por exemplo. Quem tem floresta tropical, então é Brasil, Colômbia, Peru, a Indonésia. Sim. Mas e o mar? O mar é do mundo inteiro, né? Esse é um dos grandes problemas do mar. Ninguém é dono e, no entanto, todo mundo é dono. Não adianta, vamos dizer, os Estados Unidos fazer um trabalho perfeito, ter 100% de um mar bem tratado, se o Canadá, o Brasil e os outros países não fazerem a mesma coisa. Então, isso é um conceito que acho que agora que está caindo na ficha até para os mandatários internacionais, né? Porque eles, quando começaram também, quando os alertas vieram lá desde a Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência do Clima, em 1972, e começaram a ver os problemas de biodiversidade, o que fizeram os governantes? Se viraram para os seus territórios e começaram a preservar. Assim, criaram parques nacionais terrestres e áreas terrestres protegidas. O mar todo mundo esqueceu, porque o mar, de novo, é de todos. Teve que passar 20, 30 anos para as pessoas falarem, pelo amor de Deus, o mar está absolutamente desprotegido. Você tem menos de 2% do mar mundial, de fato, protegido, em unidades de conservação, em áreas marinhas, né? E são problemas dramáticos que você tem que enfrentar, porque a pesca mundial, por exemplo, como controlar isso? Num espaço que ocupa 3/4 do planeta Terra. Por mais que você queira controlar, é difícil. Se você quiser fazer o mal feito, você faz. A China, por exemplo, que faz mal feito sistematicamente com as frotas ilegais, ela avança em paraísos marinhos, em áreas marinhas protegidas do mundo afora. Agora, depois de detonar quase o litoral da África, agora mirou as frotas dela aqui para a América do Sul, por causa de Galápagos. E às vezes invadem Galápagos, aí tomam puxão de orelha dos equatorianos
da comunidade internacional. Então, os navios ficam na fronteira, veja se é possível, na fronteira da área marinha protegida. O peixe não tem uma placa lá embaixo d'água dizendo para ele aqui você perde a proteção, ali não. Então, eles cercam toda a área de Galápagos, e a hora que o coitadinho do peixe põe o nariz para fora da área protegida, no VAPT, você tem uma tecnologia desenvolvida que nos permite conversar como estamos agora, que descobre os cardumes aonde tiverem. Essa tecnologia toda descoberta na Segunda Guerra Mundial baixou de preço e hoje está em tudo que é barco, qualquer barco de pesca no Brasil ou na China ou em Taiwan tem aquilo. Então você não consegue controlar. Não é por outro motivo que agora está pela primeira vez eu estou animado do ponto de vista meio ambiente em geral, porque caiu a ficha, para mim parece óbvio, que assim que a pandemia parar, o mundo vai atacar com violência a questão do aquecimento global. Porque hoje é a maior ameaça à vida humana no planeta é o aquecimento global. E as pessoas ainda não sabem, mesmo que pare a emissão amanhã, para se pararem 0%, o problema vai continuar, porque o gás continua lá. Então, é um problema realmente dramático. E eu estou vendo, com a mudança de áreas, especialmente com a eleição de um cidadão normal que acredita na ciência, nos Estados Unidos, que é um país referência para o mundo, mudou essa questão. Hoje, os agentes econômicos já começam a pensar duas vezes se vão investir nessa ação. Espera aí, preciso ver se essa ação aqui não tem nenhum passivo ambiental, se essa empresa não fez alguma bobagem. Então, está começando, por força do capitalismo, quer queira, quer não, mas está começando uma espécie de caça aos bandidos aí. O que eu acho extremamente positivo e vai acabar refletindo no Brasil também. Apesar da gente ter quem tem hoje lá, isso não, esse pesadelo que a gente vive vai ter fim, né? Então vai chegar aqui também. Eu acredito que a gente consegue ainda salvar os nossos biomas terrestres. Isso eu confio. Acho que a Amazônia ainda vai ser um pouco depauperada ainda por alguns anos. Esse ano estou contando com novos desastres lá, mas ela ainda tem massa crítica para aguentar um pouco de desaforo, acredito, apesar de já ter perdido 20% da floresta foi embora e 20% está bastante degradado, segundo os profissionais, os cientistas que estudam, como Carlos Nobre e outros. Mas, enfim, ela tem ainda um nível de tolerância. Então, e Pantanal, e Caatinga, etc. Eu também acredito neles, até porque o agronegócio, que é hoje o nosso carro-chefe na economia, ele realmente conseguiu, especialmente a agricultura, conseguiu uma produtividade que não é necessário mais área para produzir mais. A pecuária ainda precisa um pouquinho de ter um pouco mais de investimento em ciência e tudo mais, mas a agricultura brasileira não. Evidente que, como todo grupo humano, tem gente do agronegócio que é bandido também, então se aproveita das fraquezas da Amazônia e vai lá e bota um gado e faz uma bobagem, mas do ponto de vista comercial, aquilo não é mais interessante para a agricultura, nem para a pecuária, é longe, é distante, é difícil de escoar. Então, eu tenho muita esperança nos biomas terrestres. E no marinho, eu fico triste, nós não vamos acabar. Agora, a destruição da beleza cênica é uma coisa que já aconteceu, é praticamente irreversível, você não tem como, depois que a coisa é construída, mesmo que ela seja hiper, super irregular, é raríssimo que a lei seja usada a ponto de você derrubar aquilo como uma lei manda. Eu conheço 10 casos em todo o Brasil de construções irregulares que foram derrubadas. O resto acaba ficando lá, o cara paga uma multa, não sei o quê, então o estrago fica feito. Eu vejo até, por exemplo, às vezes sou acusado de xiitas, é porque as redes sociais estão tão chatas com essa polarização, né?
e qualquer coisa que você fala te xingam de comunista, você é um mês daquela. Fico pensando, meu Deus do céu, outro dia eu fiz um post para falar sobre energia eólica. É óbvio que eu sou favorável à energia eólica. Agora, quem navega como eu, e navega pelo Nordeste ou pelo Sul do país, há de ficar horrorizado com o que estão fazendo. O nosso litoral está ficando um paliteiro de torres eólicas. Veja, a primeira torre eólica do Brasil foi inaugurada em 1998, se não me engano. Botaram ela em Fernando de Noronha, um lugar pródigo pela beleza paradisíaca. Para que enfiar uma torre e não sei quantos metros, com aquelas pás, aquele troço horrendo, lá? Por que não painéis solares? Ninguém vê e gera a mesma energia, entendeu? Então, você hoje em dia navega pelo litoral do Nordeste, às vezes você navega horas e horas. Eu, sempre que navegava próximo, porque eu queria ver a ocupação da costa e tudo mais. Você vai seguindo uma trilha de torres eólicas que, se fossem colocadas 50, 60 metros para o interior, tomariam o mesmo vento que tomam e não estragariam a paisagem, que é um bem nosso. O Brasil tem essa fama de beleza porque os europeus chegavam aqui de navio e ficavam encantados de ver a paisagem linda. Você imaginou chegar no Rio de Janeiro? Tente extrair e ver o que a gente destruiu o Rio de Janeiro. Imagine um europeu chegando lá no século XVII, com aqueles paredões de granito, coberto por Mata Atlântica, com enseadas lindas. É dali que vem a fama. Água abrigada, excelente. Coisa, ou no Nordeste, aqueles tons pastel, dunas maravilhosas, né? Ou falésias de cair o queixo. Vá para lá de do inferno, que é vermelho. E veja essa situação. Você vai ver a falésia ocupada com condomínio, hotel, construção de todo tipo em cima de duna. O Rio de Janeiro, todos os morros ocupados por favelas, que vão, barracão de zinco, tradição do meu país, vão subindo em fila indiana, e o poder público inerte. Há quantos anos que acontece isso? Há quantos anos que a gente sabe que isso é uma chaga? E o que a gente fez até agora? Fica brigando aí porque a culpa é dos ambientalistas, perdendo tempo com esse tipo de bobagem, a culpa é de ambientalista, ou você é comunista, em vez de atacar os reais problemas brasileiros mesmo, fica essa bobajada que só faz perder tempo, confunde a cabeça. De energia é muito séria. Pois é, confunde a cabeça de quem não é um especialista, que fica em dúvida. Esse cara é ambientalista. Ambientalista parece que é meio safado. Ou seja, nós estamos perdendo tempo quando podíamos estar trabalhando e agindo, entende? É verdade. É triste. Vou fazer uma última pergunta para você. O papo está muito bom, viu? Estou gostando muito. Fala só para a gente. A gente está tendo uma previsão, né? O nosso governador aqui de São Paulo agora, de exploração do Pinheiros. O Pinheiros é bem mais curtinho, existe uma possibilidade real. E o que você espera do Tietê, que você trabalhou bastante com isso? Você tem alguma... Eu espero que a ficha um dia caia. É uma pena o que aconteceu com o Tietê, porque, como eu disse, foi a maior obra de saneamento básico já feita no Brasil, foram mais de 3 bilhões de dólares, em contrapartida do governo do Estado, do Banco Mundial. Agora, a cidade de São Paulo fez a sua parte. Guarulhos, São Caetano, ABC não fizeram. Estão na mesma margem do rio. Então, é do mar, é aquilo que eu falei. Os Estados Unidos cuida bem do mar dele, o Canadá não cuida. Vai ser ruim do mesmo jeito. Entendeu? Então, São Paulo acho que errou, a campanha errou. Eu acho que a campanha deveria, por exemplo, ter mostrado essa situação para o cidadão há mais tempo, de modo a obrigar que o paulistano se levantasse e fosse cobrar lá do prefeito de Guarulhos, do ABC, que fizesse a mesma coisa. Quem sabe nós tivéssemos um rio hoje, nunca vai ser um rio piscoso nem nada, mas não precisava ser aquele esgoto a céu aberto que é aqui em São Paulo, né? O problema nosso é educação, é ciência, enfim, é vontade política para atacar os problemas reais mesmo e parar de gerar confusão, para desviar de si os problemas que tem, reais, que tem.
que mostram a incapacidade do poder público em lidar com eles. Então, fica chuchando fogo nas hostes bolsonaristas aqui ou ali para criar esse barulho que ninguém de bom senso há de gostar disso. Você abre as redes sociais, é um apedrejamento mútuo. O cara fala alguma coisa que você não está de acordo, não se discute, já começa a xingar, seu filho. Exatamente. Hoje em dia é o tal do cancelamento. Não tem liberdade para você discutir ideias, né? A democracia é isso, é você ter discordância, e é ótimo que exista discordância. Sim, senão não se evolui. Não vai para frente. Então, eu espero que isso, enfim, volte ao seu normal e o brasileiro, enfim, seja melhor atendido politicamente aí pelos futuros candidatos. Eu agradeço. Foi um prazer conversar com você. Muito legal mesmo a sua história. Eu recomendo muito para todo mundo que está assistindo visitar o site. O site é muito legal. Tem muita informação, tem muitas horas de diversão lá, de diversão sadia. Você vai aprender muito, vai conhecer lugares legais do Brasil. A linguagem do trabalho é muito acessível para as pessoas. É muito legal. Ele convida cientistas, convida pessoas, fala com pessoas locais. Vale muito a pena ver, uma experiência muito legal. João, um prazer enorme falar com você, muito gentil da sua parte ceder seu tempo para a gente vai fazer uma grande divulgação do teu trabalho e parabéns de novo pela qualidade do trabalho e se você precisar de alguma ajuda para divulgar coisa ligada à água, esse é o nosso trabalho, pode contar conosco, um prazer, muito obrigado. Vocês também, estou sempre aberto, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tá ótimo, obrigado, João. Um abraço. Até lá.